Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, chegou a hora de comentarmos sobre Edgar Allan Poe aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Se você gosta dos livros de Agatha Christie, ou conhece os livros do Sherlock Holmes que foram escritos pelo Arthur Conan Doyle, ou é fã dos livros de Stephen King, saiba que eles foram todos influenciados de alguma forma pela escrita de Edgar Allan Poe. Então, mesmo que você não goste do trabalho de Edgar Allan Poe, você tem que saber que sim, ele serviu aí de inspiração, foi pioneiro, principalmente no gênero de histórias de detetive, né? E também foi um dos grandes escritores, é considerado um dos maiores escritores do gênero horror, terror e mistério. Bom, eu acho difícil, né, alguém não conhecer essa figura da Edgar Allan Poe e principalmente a sua vida, né? A sua vida, ela tem vários mistérios, digamos assim, envolvendo, né, a vida dele, principalmente a ver com a sua morte, né? E ele teve uma vida aí um pouco polêmica em certos aspectos, tá? Que eu vou explicar um pouquinho aqui nesse vídeo. Minha intenção não é trazer uma biografia muito grande dele, tá? Tem vídeos mais específicos desse aqui na internet, em sites também que falam de uma maneira mais detalhada, né, sobre a vida do autor. E então eu vou trazer realmente só um pouco por cima da história dele para dar uma contextualização antes de começar a falar de fato sobre os contos que reúnem nessa coletânea aqui da edição da editora Príncipes, tá? Do selo Príncipes, né? Da editora Ciranda Cultural. Vou fazer algumas observações sobre a edição deles, tá? E eu não li só nessa edição aqui, eu li em uma outra edição também da Nova Fronteira, para fazer a comparação das traduções, pois é importante esse fato da tradução, principalmente para a escrita do Edgar Allan Poe, tá? A escrita dele é uma escrita muito boa, muito imersiva para você ler no original, tá? Então, isso se perde um pouco quando você vai ler na tradução. Então, eu quero um dia ainda ler no original em inglês, né? Os livros dele, mas eu consegui fazer uma comparação entre essa edição aqui, da editora Ciranda Cultural, com a edição da Nova Fronteira, que eu li pela edição do Kindle deles, tá? Mas também tem o livro físico deles. A edição da Nova Fronteira reúne mais contos do que desse daqui. Esse daqui reúne apenas 8 contos, a da Nova Fronteira tem bastante, tá? Inclusive o Corvo, que não possui aqui. O Corvo, ele é um poema e não um conto, tá? Mas, enfim, depois eu vou falar mais sobre isso. O Edgar Allan Poe ele nasce em 1809 em Boston, nos Estados Unidos, e ele foi então um escritor e crítico literário. Inclusive a sua carreira de crítico literário é um pouco polêmica, digamos assim, né? Pois ele conseguiu fazer inimizades com alguns escritores da época, pois ele era um crítico assim, ele não tinha papas na língua, né? Então ele falava o que ele achava realmente da obra. Quando ele tinha que elogiar, ele elogiava, e quando ele não gostava, ele falava que não gostava, e não apenas isso, ele também fazia uma crítica coerente, né? Então ele dava seus argumentos e tudo mais, então ele não falava mal só por falar. Então isso acabou ele fazendo ele criar uma inimizade com certos escritores da época. Bom, ele foi filho de dois atores de teatro, tá? Eles não tinham uma vida tão fácil assim, muito pelo contrário. Ele tinha dois irmãos, sendo ele o filho do meio, e quando ele ainda era bem pequeno, o seu pai acabou abandonando ele e a família. Pouco tempo depois, por volta de um ano depois, sua mãe também morre de tuberculose. Então seus irmãos são adotados por parentes e ele não é adotado por parentes da família. Ele é adotado por uma outra família que tinha uma situação financeira melhor do que a da família dele. Então ele foi adotado por um comerciante escocês chamado John Allan. É aí que vem então o sobrenome Allan, né, do Allan Poe. Com essa família, ele teve uma boa educação, tá? Então ele teve os estudos e tudo mais. Ele começa a escrever seus primeiros poemas a partir de 1823, porém em 1826 ele ingressa então na Universidade de Virgínia. É nesse período então que ele começa a se envolver com os jogos, né? E com a bebida. A bebida, né? O seu vício no álcool vai trazer muitas coisas ruins para sua vida e vai ser algo muito presente na vida dele a partir daí. O Poe, ele decide então largar a faculdade, e a partir daí também que a sua relação com seu padrasto piora bastante, tá? Então eles acabaram brigando e eles tinham assim, uma relação bem instável. Inclusive ele se alistou para o exército e chegou a ingressar no exército e ficou por lá por alguns anos. E em 1827 ele lança então a sua primeira coletânea de poemas, chamada Carmelão e Outras Histórias. Em 1829 ele vai morar com uma de suas tias e sua prima. E em 1835 ele se casa então com essa sua prima. Essa é uma parte bem polêmica da história dele, pois além dele ter se casado com a prima dele, ele também se casou com ela
quando ela tinha por volta dos seus 13 a 15 anos. Inclusive, ela acaba morrendo poucos anos depois, por volta dos seus 24 anos também. E cada vez mais o seu problema com as bebidas, né, e com os jogos vai se agravando. Bom, mas os contos, né, do Edgar Allan Poe, eles foram muito bem reconhecidos, tá, na época, ficaram bem famosos, né, na medida do possível, e ele conseguia gerar uma renda, conseguia viver de acordo com o possível, né, com o dinheiro que ele ganhava com os seus escritos, com as suas críticas literárias e tudo mais. O seu poema mais famoso, sem dúvidas, é O Corvo, né? Muita gente já deve ter ouvido falar desse conto mesmo sem ter os livros. Inclusive, eles tiveram duas traduções aqui no Brasil muito icônicas, né? Que foram uma delas feita pelo Machado de Assis e a outra foi feita pelo Fernando Pessoa. Edgar Allan Poe, ele morre cedo, em 1849, e essa morte dele, né, tem alguns mistérios, né, por trás, não é uma morte que foi tão esclarecida assim. Então, ele desaparece em setembro de 1849 e é encontrado, então, um pouco tempo depois, porém numa situação, assim, bem degradante, tá? Ele estava parecendo que estava alucinado, estava muito acabado fisicamente também, machucado e tudo mais, e logo após ele ter sido encontrado nesse estado, ele vai para o hospital e ele morre. Porém, seus atestado de óbito, esses documentos, né, foram se perdendo com o tempo, então não se sabe muito bem qual foi a causa da morte dele. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que causou a sua morte. Inclusive, depois da morte dele, vieram várias polêmicas, pois muitas histórias foram criadas, inventadas em torno da vida dele, começaram a inventar mentiras sobre coisas que ele fez e tudo mais. Enfim, foi algo bem complicado. Até hoje, né, a história dele tem muitas partes que são inventadas, né, que são exageradas e tudo mais. Uma das principais características, né, que estão presentes dentro de suas obras, a maioria delas são ligadas ao suspense, ao mistério, ao horror. Muitas delas são melancólicas também, tem todo esse clima mais triste, né, digamos assim. E, inclusive, a morte, ela também está muito presente em diversos de seus contos, inclusive no Gato Preto. E, inclusive, né, uma coisa que diferencia a sua escrita de outros escritores da época é que ele não tem uma escrita muito rebuscada, né? Então, não tem palavras difíceis, textos exagerados. Inclusive, seus contos não costumam ser muito longos, pois ele usa as palavras certas no momento certo e ele não deixa o texto assim muito longo, né? Ele não vai entrando numa espiral e detalhando coisas desnecessárias, não. Então ele é bem direto ao ponto, digamos assim, nesse sentido. E, porém, apesar dessa escrita mais simples que ele tem para a época dele, tá? Pra gente que lê hoje em dia, algumas coisas são mais complicadas. Ele tem livros, né, que foram publicados há mais de 100 anos atrás, isso é óbvio, que acaba acontecendo. Porém, muitas das suas obras, elas têm muitos significados, né, nas entrelinhas, muitas coisas de simbolismos que ficam na subjetividade para interpretações, né, que você pode extrair com a história. E o que eu acho mais legal na escrita dele é que o terror, muitas pessoas podem acabar se decepcionando com os livros de terror no geral mais antigos, né, como Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro. Eles não têm essa característica, principalmente os de Edgar Allan Poe, de trazer algo horroroso. Não vai chegar alguém com uma serra elétrica e ir lá e acabar com todo mundo. Não vai ser bem isso. Também não vai ter uma assombração lá que vai assustar as pessoas o tempo todo. Alguns dos contos mexem um pouco com o sobrenatural, sim, porém ele tem medos muito reais, assim, muito cotidianos. Por exemplo, aqui em O Gato Preto, a gente tem um personagem que ele acaba cometendo atrocidades por conta do seu vício nas bebidas. Então, é algo muito real, é algo que muitas pessoas passam por isso e não sabem o que estão fazendo, né? Então, esse terror que vem de dentro de si, o medo de si mesmo, eu acho que acaba sendo mais assustador até mesmo do que mexer com algo sobrenatural, algo que para algumas pessoas pode ser considerado mais assustador, entre aspas. E outra coisa que eu gosto bastante é que ele consegue construir todo um cenário muito imersivo na história. Então a gente fica com aquele ar meio sombrio, aquela coisa, o cenário que ele cria, é muito bem feito. Então aqui eu acho que ele consegue colocar muito bem os medos reais da gente, os medos da natureza humana. E bom, depois de ter falado um pouco aí da escrita do autor, um pouco da vida dele, vamos falar de fato sobre alguns dos contos que tem aqui dentro e sobre essa edição aqui, tá? Começando a falar pela edição, essa tradução da editora Príncipe, pelo menos essa versão aqui, eles têm duas versões de livros do Edgar Allan Poe. Essa que é um pouco mais antiga e uma mais recente, que foi lançada esse ano, que se chama
O Corvo e Outros Contos Extraordinários. Esse daqui se chama Contos Extraordinários, somente de Edgar Allan Poe, né? E assim, ele tem uma tradução que eu percebi mais simples. Eles simplificam o texto da história, então tudo fica mais simples aqui dentro. Então se você quer encontrar uma tradução que o texto fique mais simplificado, eu acho que essa tradução aqui é ideal para você. Eu não gosto muito de textos onde eles simplificam demais a história, pois isso acaba tirando um pouco da escrita, né, que o autor tem. Por isso mesmo que eu peguei para reler alguns contos na edição da editora da Nova Fronteira, tá? E essa edição, sim, tem uma tradução um pouco mais fiel ao original, pelo que eu andei pesquisando. Eu gostei mais da tradução da Nova Fronteira por esse motivo, mas assim, aqui não tem erros ortográficos, tá, de português, nem nada. Realmente é mais por isso mesmo, eles simplificam o texto aqui dentro. Bom, como eu disse, existem 8 contos aqui dentro. Eu não vou comentar sobre todos, só os que mais se destacaram na minha visão, tá? Bom, e o conto, então, que abre a coletânea é justamente O Gato Preto, que era o conto que eu estava mais ansioso para ler. Ele foi lançado originalmente em 1843, tá? E aqui, então, a gente vai acompanhar a narrativa de um homem que ele está, pelo visto, escrevendo uma carta ou confessando algo que ele fez no passado. Ele começa então falando que na sua infância, né, quando ele era mais novo, ele tinha uma relação muito boa com os animais, ele era uma pessoa muito boa, gentil com as outras e tudo mais. Porém, com o tempo, ele vai mudando. E a gente entende então que ele vai mudando muito por conta do seu vício, então, que ele vai tendo com a bebida. Então, conforme ele vai se viciando, né, tendo esse vício na bebida, ele vai mudando seus comportamentos e nem ele mesmo mais se reconhece. Então ele começa a maltratar os animais que ele tem, a maltratar até mesmo a sua esposa, que convive com ele. E ele também tem um gato que ele tinha uma relação assim, muito amigável, né, com ele. Ele era um companheiro realmente para a vida dele. E algo que é bem presente, né, nas obras de Edgar Allan Poe é essa coisa da bebida, do vício, né, em alguma coisa. E aqui está presente também em O Gato Preto, não só aqui em Gato Preto, como também em um outro conto do autor do Edgar Allan Poe, que eu vou comentar aqui com vocês ainda no vídeo de hoje, chamado então O Barril de Amontilhado, né? Que também tem um personagem que ele vai cometer então bobagens, né? Por conta aí desse seu vício, né? Incontrolável. Então, conforme ele vai tendo essa mudança, né, nos comportamentos dele, ele vai chegar um momento então que ele vai começar a ser agressivo com o seu gato, né? Com quem ele tinha uma relação muito boa. E vai chegar um certo dia, então, em um momento de fúria, onde ele vai arrancar um olho do seu gato. Então é uma cena muito, muito pesada, né, que tem aqui descrita no livro. E de início ele sente um pouco de remorso disso, mas com o tempo também esse remorso vai indo embora e vai se transformando em mais ódio e tudo mais. E chega um momento então, vai ter spoiler, tá, nessa parte aqui, então pule o vídeo no tempo que estiver cronometrado aqui na tela. Em todos os contos que eu for comentar especificamente, eu vou trazer o spoiler do final, pois eu acho interessante a gente, nesses vídeos, né, principalmente contos, né, trazer um pouco de spoiler, né, dentro da história pra ficar mais dinâmico o vídeo e ter mais explicações, tá? Então, se você não quer receber spoilers desse conto, leia, já está em domínio público, tá, as obras de Edgar Allan Poe, então você pode encontrar o livro gratuitamente na internet para ler, tá, em PDF. E, enfim, depois você volta aqui pro vídeo pra saber, então, da minha opinião da conclusão da obra. Então, ele vai matar esse gato, tá, de um modo muito cruel. Porém, um tempo depois, coisas estranhas começam a acontecer com a vida desse rapaz. E um dia ele vai encontrar um gato na rua, idêntico ao seu, tá? Exceto com uma diferença. Esse gato, ele tem uma mancha diferente na pele dele, uma mancha branca. E ele também, se eu não me engano, ele tem o olho, a cor do olho diferente do seu antigo gato. O seu antigo gato tinha os olhos verdes e esse gato novo, ele tem os olhos mais castanhos, né, digamos assim. Ele decide ficar com esse gato, tá? Muito porque, por causa do remorso, né, que ele cria depois de ter matado o seu antigo gato, ele usa esse gato como para substituir o antigo. Porém, coisas estranhas começam a acontecer com a sua vida por conta deste gato. Ele vai ficando com muita raiva desse gato. Era um dia, então, que ele vai tentar matar novamente esse outro gato e a sua esposa, então, vai impedir que isso aconteça, porém, ele fica tão transtornado, né, com isso, que ele vai acabar a matando, então. E o que ele faz para esconder, né, o corpo dessa esposa é colocando ela, então, dentro da parede, né, digamos assim. Ele esconde ela lá e vai chegar um dia, então, que os policiais vão investigar isso tudo
E o final, assim, a última página que tem aqui é bem assustadora, tá? Que existe no final desse conto, enfim. Eu gostei muito da conclusão, do desenrolar da trama e o como o ser humano mesmo pode acabar sendo capaz de cometer tantas atrocidades como esse personagem aqui cometeu, né? Então é algo assim bem pesado. Depois então a gente tem A Queda da Casa Usher. Minha intenção não é comentar muito sobre esse conto, tá? Ele foi publicado em 1839 e é um conto bem interessante pra mim, na minha opinião. Esse é o conto que mais chegou perto do terror, né? Digamos assim, foi o que mais me assustou mesmo. Depois também a gente tem o conto A Máscara da Morte Vermelha. Eu não vou comentar muito sobre esse conto também aqui, mas ele tem aqui uma mensagem que ele deixa nas entrelinhas muito, muito interessante, que tem a ver com uma doença, né, uma epidemia que se espalha também pelo local, e como as pessoas que duvidam da doença acabam, então, no final também a morte vai chegar para todos, né? Então se você não se precaver, você duvidar dela, né, debochar dela, uma hora ela vai chegar também. Então é uma coisa muito interessante esse conto aqui. Ele também me assustou bastante, tá? Assim como o da Casa Usher. Os Assassinatos da Rua Morgue, ele é um conto que tem mais. É um conto bem diferente dos demais. Além dele ser o maior que tem aqui dentro, muitos consideram até uma novela, né? Uma novela é uma narrativa um pouco mais longa do que um conto. E eu gostei bastante desse aqui porque ele tem uma pegada um pouco mais de detetive, essas histórias estilo de Agatha Christie e tudo mais, pois essa foi uma das primeiras histórias, se não for a primeira, que teve todo esse envolvimento de histórias de detetive, de investigação. Então por isso mesmo esse conto, esses personagens dessa história aqui, influenciaram esses autores que eu citei no começo do vídeo, como o Arthur Conan Doyle e a Agatha Christie. Inclusive em um dos livros do Sherlock Holmes é citado um dos personagens do conto dos Assassinatos da Rua Morgue. Então é algo muito interessante para vocês terem noção da importância que esse conto aqui tem. Então é um conto mais essa pegada de um conto policial, né, digamos assim, que ele foi publicado em 1841. Eu gostei bastante, tá, dos desenvolvimentos dessa história, e ele tem uma pegada bem mais diferente do que os dos demais que tem aqui dentro dessa coletânea. O próximo, então, é O Poço e o Pêndulo. Esse eu quero comentar com um pouquinho mais de detalhes, tá, pra vocês. É um dos contos maiores também que tem aqui dentro, tá? E aqui, então, a gente vai acompanhar um conto que foi publicado em 1842. Ele se passa, então, em Toledo, na Espanha, período, então, da Inquisição, onde nessa época muitas pessoas eram presas até de forma meio que injusta, né, sem uma causa realmente. E, pelo visto, a gente não sabe muito bem o que o personagem desse conto aqui ele cometeu para ter sido preso, ele ter sido julgado, né? Então a gente não sabe o que ele fez, mas aparentemente ele é uma pessoa que não cometeu nenhum tipo de crime, tá? Realmente foi alguma perseguição que ele sofreu. Ele é quem vai narrar a história, então a história se passa toda pelo ponto de vista dele, então a gente vai ter uma história que se passa no ponto de vista da pessoa que foi presa. E bom, eles vão julgar ele de uma forma como uma tortura, né? Eles vão acabar jogando ele em uma cela que é totalmente escura, cheia de ratos. Ele fica com muita pouca comida, então eles dão comida estragada pra ele e tudo mais. E no meio dessa cela, inclusive, existe um buraco, né, um poço, realmente, onde a intenção deles no início, né, o plano das pessoas, era fazer com que ele caísse dentro desse poço, né? Porém, ele acaba não caindo, ele consegue descobrir a tempo, né, o poço que existe lá no meio dessa cela dele. Então eles criam, então, os inquisitores, um plano B para esse plano para acabar, né, com a pessoa que foi presa. Que é, então, eles prendem, amarram, né, o nosso narrador. E no momento que ele também fica amarrado, né, ele percebe que as paredes tinham alguns símbolos meio estranhos, né, realmente para causar essa tortura nele. Então, os símbolos que ele narra aqui, que são como demônios e tudo mais, né. E é uma história assim, que eu acho tão interessante que ela tem uma linha muito tênue entre a sanidade e a loucura. Porque conforme os dias vão passando aqui dentro, o nosso protagonista vai ficando cada vez mais fraco, ele vai ficando sem dormir e tudo mais. E ele começa a gente não sabe muito bem até que ponto do que ele tá narrando aqui é realmente real ou é algo que ele tá alucinando, né, aqui dentro. Pois são coisas assim tão aterrorizantes, né? Como no momento que ele é amarrado, ele percebe então essas figuras que existem na parede. Ele também percebe que ao olhar ao teto, né, existe uma pintura de um deus, né, um estilo de deus, assim, um deus do tempo, algo do tipo,
segurando então um pêndulo. E esse pêndulo ele vai se mexendo para lá e para cá. Então, inclusive não só isso, ele desce também. O pêndulo ele tem uma espécie de foice, né, realmente, que a intenção dos inquisitores, né, na hora de prender, que o pêndulo descesse e acabasse perfurando o corpo do protagonista. Porém, mais uma vez, o nosso protagonista ele consegue escapar dessa armadilha. Existe ainda mais um plano C, que é então, esse plano ele sairia, sim, não teria como escapar, que as paredes, então, ele percebe que eram de um material diferente e elas começam assim a pressionar o protagonista, elas começam a se fechar. Então ele seria ou esmagado ali dentro ou queimado, pois as paredes começam a ficar quentes, né, realmente com a intenção de queimar o corpo do nosso protagonista, do nosso narrador. Então ele se vê sem saída, ou ele cairia no poço, ou se ele seria queimado ou pressionado. Entretanto, aqui no final tem um desfecho assim completamente inesperado, tá, pra mim, onde tudo dá certo, tá, digamos assim. Ele no último momento, no final, o maquinário, né, ele acaba parando. O exército francês, pelo visto, acaba então o libertando. Então, pelo visto aí, acaba, né, aquele julgamento e tudo mais, e ele acaba sendo liberto, salvo aí pelo gongo, né, digamos assim. E, enfim, eu fiquei bem surpreso com esse final aqui. É um conto muito perturbador, muito, principalmente porque é um conto que se passa num lugar muito enclausurado, num lugar fechado, né? Então tem toda aquela coisa perturbador realmente, né? O que esse protagonista passa. Então esse é um dos contos que não envolve muito o elemento do sobrenatural. É muito o que esse protagonista ele tá passando durante essas torturas que pessoas fizeram pra ele, né? Então, mais uma vez, a natureza do ser humano, o lado mais feio do ser humano, sendo colocado à tona aqui dentro deste conto. Depois tem o conto chamado Manuscrito Encontrado Dentro da Garrafa. Esse é o conto que eu menos gostei aqui da coletânea, tá? Então nem vou comentar muito sobre ele. Mas é uma história aí que envolve também essa coisa no mar, mais de navios, enfim. Eu não gostei muito, não. Mas eu sei que esse é um dos contos mais elogiados, inclusive, do autor, tá? Então é uma opinião realmente mais pessoal minha. Depois a gente tem um dos menores contos, se não for o menor que tem aqui dentro... Não, ele é o segundo menor que tem aqui dentro dessa coletânea, que é então O Barril de Amontilado. Esse é um dos contos mais interessantes e é um dos últimos contos também publicado em vida do autor. Ele tem uma narrativa mais simples, mais prática, porém tem uma história muito também profunda, né, digamos assim. Aqui é uma história que vai envolver vingança. Ele também é narrado em primeira pessoa e a pessoa que está narrando esse conto aqui é a pessoa, então, que está planejando a vingança. Isso a gente não sabe o nome dele, tá? Depois que a gente vai ficar sabendo do nome desse narrador. Porém, a gente sabe que ele está planejando uma vingança contra um homem chamado Fortunato. E Fortunato, se você traduzir esse nome, ele fica, então, sortudo. E é uma grande ironia esse nome que o personagem tem, pois de sortudo ele não tenha nada. E a gente vai saber disso muito, principalmente no final do conto. E o motivo, né, digamos assim, não fica muito explícito, mas o que fica a entender é que esse Fortunato, ele ofendia, de uma certa forma, esse nosso protagonista, esse nosso narrador. E não dá pra saber, ele é um narrador muito não confiável. Não dá pra saber até que ponto o que ele diz era verdade, o que era mentira, e se esse plano dele realmente existe algum motivo, né, dele ter feito isso, essa tamanha crueldade, esse plano tão frio e calculista que ele fez. Ele vai pôr em prática esse plano em uma noite de carnaval. A gente fica sabendo que essa história se passa na Itália. E nessa noite, né, todos estão fantasiados, inclusive o Fortunato de bobo da corte, né? E nesse dia, então, o Fortunato, ele está muito bêbado, tá? Então ele está numa situação, assim, horrível. E é nesse momento, então, que o narrador vê a melhor oportunidade dele de colocar em prática, então, seu grande plano. Então a gente descobre que o Fortunato ele é uma pessoa muito experiente com os vinhos, né? Então ele conhece muito bem os vinhos e tudo mais, suas especiarias. E o narrador, então, o atrai para um lugar dizendo que ele encontrou um barril de vinho chamado, então, Amontilado, que é um vinho que realmente existe, pelo visto é um vinho muito caro e tudo mais. Então, nesse momento, o Fortunato ele já fica doido, né, para ir ver esse barril e tomar o vinho. E então ele vai seguindo até um castelo. E ao levar até aquele castelo, ele percebe que aquele castelo está vazio, só tem os dois lá dentro. E então o narrador vai levar o Fortunato para uma adega que fica bem no subsolo mesmo daquele castelo. Então eles descem muitas escadas e tudo mais até chegar lá na adega. Fica localizada num lugar muito sombrio e específico de lá. Essa adega fica em meio também a uma catacumba.
A catacumba era meio que onde antigamente eles jogavam o corpo das pessoas mortas, tá? Um ambiente muito sujo, muito mofado, úmido. E é aí então que o Fortunato ele já começa a ficar assustado, né? Ele vê que ele caiu numa armadilha. E é nesse momento então que o narrador ele prende, amarra, acorrenta o Fortunato. E ele começa então a fechar a parede, a aumentar o muro da parede e deixar trancafiado o Fortunato lá para sempre, né? Para morrer lá dentro. E a gente descobre então depois que o nome do narrador é Montresor. Ele é só pronunciado uma vez pelo Fortunato, quando ele começa a pedir socorro, começa a gritar, a berrar e tudo mais. Porém, ninguém obviamente vai escutar, porque é um lugar que fica muito longe, muito afastado, ainda mais com as paredes em que o Montresor começa a colocar, né? Então é um conto assim muito, muito pesado de um plano de vingança que me lembrou, me remeteu demais a um conto que eu li da Lígia Fagundes Telles, chamado Venha Ver o Pôr do Sol. Eu digo assim que o Venha Ver o Pôr do Sol é uma versão atualizada, mais moderna, né? Desse conto aqui do Edgar Allan Poe. Inclusive, a Lígia Fagundes Telles já falou muitas vezes que ela é fã dos contos de Edgar Allan Poe, então muito provavelmente esse conto, Venha Ver o Pôr do Sol, serviu de inspiração deste conto aqui do Edgar Allan Poe, pois assim como nesse conto que eu falei agora pra vocês, no conto de Lídia também é um conto que envolve vingança de um casal de ex-namorados, onde o ex-namorado ele não aceita esse término com a antiga namorada dele, e ele então arquiteta todo um plano, ele faz essa moça cair numa armadilha, e o final é muito parecido ao final, gente, sério. Então são dois contos assim sensacionais que têm aí essa semelhança. E o conto então que fecha essa coletânea, que é um dos contos que eu tinha mais expectativa, pois muitos falam que é o conto mais assustador de Edgar Allan Poe, um dos melhores. Eu não achei tão assustador assim, tá? Mas é um conto muito interessante e como em poucas páginas ele consegue trazer uma história tão bem elaborada. E esse conto aqui me lembrou então um outro livro também, esse aqui é um romance que eu li esse ano, que é o Retrato de Dorian Gray, tá? Não foi tão fortemente, me lembrou, não consegui fazer essa referência tão grande assim como foi em Venha Ver o Pôr do Sol, mas tem algumas coisas que remeteram um pouco a Retrato de Dorian Gray, tá? Ele foi publicado então pela primeira vez no ano de 1842. É o conto mais curto, né, que tem aqui dentro dessa coletânea, acho que não chega a ter nem 5 páginas, enfim. E o narrador então a gente descobre que é um nobre pelo visto, né, uma pessoa bem financeiramente, e ele está então ferido e ele vai parar então num castelo para se hospedar. Ele e seu empregado ficam lá dentro daquele castelo. É um castelo muito antigo e que tem muitos quadros por lá. E um quadro especificamente chama muito a atenção do nosso narrador. É um quadro então de uma garota, porém, além disso, é um quadro que parece ter vida. É um quadro que parece que vivo, sabe? Que se mexe e tudo mais. Então o narrador fica bem assustado com isso. E ao ir dormir, ele encontra na cabeceira dele um livro, né? Um folheto que explica um pouco da história dos quadros que possuem dentro daquele castelo. E um desses quadros é o quadro da garota. Então ele começa a ler a história do quadro dessa pintura, né? Então a gente descobre que o dono do castelo era um pintor muito viciado em pinturas, tá? Então ele passava a sua vida realmente só fazendo pinturas. Um dia ele se casa e ele decide fazer um retrato da sua esposa. Porém, ele fica dias e dias e dias fazendo um retrato dela e sem parar. Então eles não dormem, não comem, principalmente a esposa dele. E ele não percebe que ela vai definhando com o tempo, ela vai ficando cada vez mais fraca, doente. E quando ele termina o quadro, ele percebe já que ela morreu. Então é como se ela tivesse dado a vida dela para aquele quadro, como se a vida dela tivesse sido transferida, né, para dentro daquela pintura. Então é um conto bem macabro, né, por conta disso, tá? Então é um conto simples, mas muito interessante. E é assim então que fecha a coletânea de Edgar Allan Poe. São todos contos muito bons, tá? Outros que se destacam mais, outros que se destacam menos. Mas eu acho importante você ler sim, pelo menos alguma vez na vida, alguma obra do Edgar Allan Poe, pois ele influenciou muitos dos autores que a gente conhece nos dias de hoje, tá? Muitos autores aí que são muito lembrados e tudo mais. Então acho que ele fez sim, contribuiu muito para certos gêneros, principalmente no gênero de terror, mistério e suspense, né? Enfim, fica aqui minha dica de Edgar Allan Poe. Ele não tem uma escrita muito difícil, tá?
Então procure a edição que mais se adequa a você. Tem uma edição da Dark Side, que é muito bonita. Tem a edição da Companhia das Letras, tem a edição da Companhia das Letras de Bolsa, da Nova Fronteira. Enfim, são várias, né? E você escolhe qual que você se identifica mais. Mas, de qualquer forma, fica aqui. Foi uma experiência muito boa ler Edgar Allan Poe. Quero ler, sim, outras obras dele, inclusive O Corvo, né? Que é o seu poema mais conhecido. Quem sabe aí no ano que vem. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem, deixe seu comentário, siga o canal no Instagram, @lá.leitores, e até uma próxima.